Olá, pessoal! Então, seguindo aqui com o nosso estudo das matrizes, nós vamos começar a ver hoje o assunto de determinantes. Então, a gente vai ter aqui a nossa primeira parte desse assunto, tá? Mas o que vem a ser um determinante? É uma teoria desenvolvida pelos matemáticos dos séculos 17 e 18, como este cidadão aqui, que é o Leibniz, e esse outro cara aqui, que é o Seki Shinsuke Kowa, né, de maneira independente, um não sabia do trabalho do outro, né? E o que eles procuravam quando estavam fazendo esses estudos? Uma fórmula para determinar as soluções de um sistema linear, que é um assunto que a gente vai estudar a seguir. Então, só para agilizar, um sistema linear é algo do tipo assim, ó, x mais y igual a 2, x menos y igual a 0. Como descobrir o valor do x e do y? Aqui com duas incógnitas é fácil, mas eu posso ter sistemas com 3 letras, x mais y mais z, com 4 e por aí vai, né? Então, quanto maior o tamanho do sistema, mais complexo ele é. É claro, na época deles, eles não utilizavam essa representação aqui, essa representação é bem mais nova. Mas, enfim, procurando técnicas que facilitassem a resolução desse tipo de coisa, né, eles chegaram na ideia de determinante. E o que vem a ser a ideia de determinante? É associar a cada matriz quadrada, que a gente costuma chamar de A, um único número real, que a gente chama de determinante de A, e é indicado por det A, ou então a gente coloca os elementos da matriz A entre duas barras verticais. Então, ó, se eu tenho aqui a minha matriz A, detalhe, tem que ser uma matriz quadrada. Tá? O que é uma matriz quadrada? Número de linhas é igual ao número de colunas. Se a quantidade de linhas for diferente da de colunas, não é uma matriz quadrada e ela não tem um determinante associado a ela. Então, aqui a gente tem essa matriz A do tipo 2 por 2, ou simplesmente essa matriz de ordem 2, né? Então, o determinante dela a gente chama por det A e coloca os elementos entre barrinhas verticais assim, tá bom? Bom, como que é feito o cálculo, então, desse determinante? Depende da ordem da matriz. Então, a gente tem técnicas diferentes. Nós aqui veremos o cálculo dos determinantes de matriz de ordem 1, 2 e 3, que são os mais utilizados aqui com a gente, tá? Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o mais simples de calcular, já que ele é o próprio elemento. Então, se eu tiver aqui a matriz A, cujo elemento é o Azinho, det de A é o próprio elemento Azinho que está ali, tá? Por exemplo, se a minha matriz A tiver o elemento 5, então det de A vai ser colocar o 5 aqui entre as barrinhas, que vai ser 5, tá? Então, ó, determinante de A é 5. Ah, então se a minha matriz B for, sei lá, 7, det de B vai ser 7. Exatamente, é o próprio elemento. Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 2, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos calcular a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Não entendi nada. Então, a gente vai calcular um exemplo aqui. Calcule o determinante da seguinte matriz. Então, a matriz A é essa aqui. Det de A, que a gente indica colocando os elementos entre barras verticais, vai ser o seguinte. Eu tenho duas diagonais aqui numa matriz quadrada. A diagonal principal, que a gente pega de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, essa aqui é a diagonal principal, né? Só recordando que nós já vimos. E a outra diagonal, que a gente vem de cima para baixo, da direita para a esquerda, é a diagonal secundária. Tá, e daí? Como que eu faço para calcular o determinante da matriz A? Determinante da matriz A, eu vou pegar os dois elementos da diagonal principal e vou multiplicar. Então, 4 vezes 6, menos
o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 1 vezes 2. Então, determinante da matriz A fica 4 vezes 6, 24, menos 1 vezes 2, 2. Então, o determinante da matriz A fica 24 menos 2, 22, certo? Outro exemplo, achar o valor desse determinante aqui. Então, determinante vai ser produto dos elementos da diagonal principal. Ó, diagonal principal, de cima para baixo, começando pela esquerda. Então, 4 vezes menos 1. Menos da regra, o produto, né, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Ó. Diagonal secundária, de cima para baixo, começando da direita. Então, menos 3 vezes 6. Repara que esse negativo aqui é o da regra e esse negativo é o que esse 3 aqui tinha, certo? Como eu não dei nome para a matriz, eu só estou chamando de det. Então, determinante fica. Faço essa multiplicação aqui. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4. E aí eu faço esta multiplicação. Como eu tenho aqui um negativo, eu tenho que fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos com menos fica mais. 3 vezes 6, 18. Então, este determinante vai ficar menos 4 mais 18, né? Devo 4 e tenho 18, sobra 14. Tudo bem? E aqui o terceiro exemplo, resolver essa equaçãozinha aqui. Nossa, então o que é isso aqui? A nossa equação aqui envolve um determinante. Então, primeira coisa é calcular esse determinante. De que jeito? É determinante de segunda ordem? Produto dos elementos da diagonal principal. Então, x mais 3 vezes 5 menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ó, 2 vezes x menos 1. 2 vezes x menos 1. E eu não posso esquecer que aqui eu sei que esse determinante é igual a zero. Tá? É uma equação. Nossa, o que eu faço agora? Distributiva. Esse 5 vai ser distribuído para todo mundo que está ali dentro do parêntese. Então, fica 5 vezes x, eu até vou colocar aqui com a cor que eu estava usando, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, ó, 5 é positivo, 3 é positivo, fica mais. 5 vezes 3 é 15. Agora, aqui. Repara que é um menos 2 que vai ter que ser distribuído para todo mundo aqui desse parêntese, né? Então, vai ficar menos 2 vezes x menos 2x. E aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1. Menos com menos fica mais. 2 vezes 1, 2. E eu não posso esquecer que isso aqui vai ser igual a zero. Aí agora, junto todo mundo que tem x, ó, x e x. 5x menos 2x fica 3x. Número com número. 15 com mais 2, mais 17. Isso aqui é igual a zero. 3x é igual. O 17 passa para lá negativo. X é igual a menos 17 sobre 3. Não é? E aí eu tenho que lembrar o seguinte. O que o exercício mandou? Resolver a equação, né? Então eu até gosto de rimar. Exercício mandou resolver equação. Termina com o conjunto solução, que é o valor do x. Então, conjunto solução menos 17 terços. Certinho? Então, por enquanto é isso. Até a próxima, gente. Até mais.